Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, meu amigo? Qual é seu nome? Meu nome é Antônio. Seu Antônio. O que tá acontecendo, seu Antônio? Cara, eu fico até envergonhado assim de falar, sabe? Mas, enfim, eu tô mijando sangue faz 2 semanas. Sangue vivo? Sangue vivo, sangue mesmo, 2 semanas já. Eu tô preocupado com isso. E agora, João Vitor? O que a gente faz, hein? Sangue na urina. Sangue na urina. A gente teve uma aula disso, né? Mas como é que a gente faz para começar? Vamos começar do início, né? Na abordagem do paciente com hematura, é fundamental a gente definir se é realmente uma hematura, porque existem alguns fatores confundidores, como porfiria, vitamina B12, rifampicina, uso de beterraba, até uma colúria pode ser confundir com hematura também. E como é que a gente vai fazer isso? A partir do exame de urina. O exame de urina vai vir na centimetroscopia e na análise do dipstick. O dipstick vem em cruzes, vai vir positivo. Na centimetroscopia tem que vir um número maior ou igual a 3 hemácias por campo. Os dois vindo positivo, confirmado, é uma hematúria. Só o dipstick vindo positivo, a gente tem que diferenciar entre mioglobinúria ou uma hemoglobinúria. Se tiver mais clarinho, mioglobinúria; se tiver mais escuro, hemoglobinúria. Então, na abordagem da hematura, a gente tem que definir, antes de tudo, as causas mais prevalentes, sendo ela infecção do trato urinário, nefrolitise, exercício extenuante, traumas relacionados à menstruação, como em períodos de endometriose, por exemplo, e, além disso, definir se é uma urgência hemodinâmica. Então, pedir hemograma, função renal e, se tiver coágulo, passar uma sonda para desobstruir os coágulos. Então, nós temos que fazer uma diferenciação muito importante, se a hematura é glomerular ou se ela é não glomerular. As glomerulares são em virtude de inflamação do glomérulo, com extravasamento das hemácias. E aí o que é que vai aparecer no exame de urina? Dismorfismo eritrocitário, além de cilindros hemáticos, e se for uma hematura muito importante, pode vir com proteinúria associada. É importante destacar que as hematuras glomerulares normalmente são microscópicas e, quando macroscópicas, é difícil de ter coágulo por causa da ação da uroquinase nos ureteres e no rim. Dessa forma, a gente pode dividir as glomerulares em primárias e secundárias. As primárias geralmente são condições reumatológicas e infecciosas, então lúpus, glomerulonefrite pós-streptocócica, e as primárias geralmente são nefropatia por IgA, doença de Alport, doença da membrana basal e, menos comumente, doença renal do diabetes, síndrome do quebra-nozes, vasculite peanca positivo. E das causas não glomerulares, temos que nos atentar principalmente para o risco de neoplasias, neoplasia de bexiga, renal, do trato urinário, de próstata, e para isso devemos estratificar o paciente quanto ao seu risco, investigando principalmente por fatores de risco, que são eles: tabagismo, ter mais de 50 anos, uma hematúria macroscópica com mais de 25 hemácias por campo e exposição a solventes, tintas, ter trabalhado nesse tipo de indústria. Dessa forma, nós investigamos o paciente a partir de uma uro-TC e de uma cistoscopia. E aí a gente tem que confirmar essa hematura. Pois é, né? Vamos pedir uma AS. Para começar? Doutor, eu trouxe alguns exames aqui que eu vim já de outro canto me indicar, sabe? Aí, não sei se tem aí. Podemos então dividir os pacientes de acordo com o sítio anatômico mais provável de ser a causa de hematura. Ela pode ser por causas renais, como massas malignas ou benignas, causas de hematura glomerulares, como nefropatia por IgA, síndrome de Alport e doença da membrana basal, causas de síndrome nefrítica, como glomerulonefrite pós-streptocócica, além de outras causas, como pielonefrite, hidronefrose e trombose de veia renal. No ureter vão se destacar principalmente causas malignas e litíase. De causas baixas, destacam-se câncer de bexiga, exposição à radiação, cistite, HPB e câncer de próstata. Causas gerais incluem infecção por tuberculose, esquistossomose e traumas. Dessa forma, é preciso buscar na anamnese algumas pistas para relacionar com o sítio provável. A hematúria que ocorre no início da micção geralmente é de origem uretral. Sangue que é percebido apenas como uma secreção entre as micções ou como uma mancha na roupa íntima, enquanto a urina eliminada parece clara, indica uma origem no meato uretral ou na uretra anterior. Hematúria terminal, com sangue aparecendo no final da evacuação, geralmente se origina no colo da bexiga ou na uretra prostática. Dor unilateral no flanco irradiada para a virilha geralmente sugere uma obstrução ureteral, devido a cálculo ou coágulo sanguíneo. Disúria para pensar em ito, sintomas do trato urinário inferior para pensar em HPB. Uma infecção respiratória superior recente indica glomerulonefrite pós-streptocócica ou nefropatia por IgA. Sintomas sistêmicos para pensar em causas secundárias como lúpus ou então malignidades.
Além disso, devemos buscar ativamente por fatores de risco para malignidades e condições de saúde comórbidas, como presença de traço falciforme para pensar em carcinoma medular renal ou necrose papilar, e pacientes com terapia antiplaquetária, mas nunca devemos presumir que a hematuria por si só possa ser explicada por essa terapia anticoagulante. Lembrar de causas de hematuria persistente, como cálculos e nefropatia por IgA, e, com base nessa suspeita clínica, faz-se a investigação necessária. Uma uro-TC, por exemplo, a imagem sem contraste avalia nefrolitíase e hidronefrose. Já a imagem pós-contraste avalia malignidade renal e urotelial. Uma ultrassonografia de rins e bexiga é menos específica, mas é mais econômica, pode ser um exame inicial. Uma cistoscopia para avaliar câncer de bexiga e uma biópsia renal nunca é solicitada apenas pela hematúria, seja macro ou micro, glomerular ou não. Deve ter o risco de malignidade alta e achado no exame de imagem. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, meu querido. Tudo bom? Boa tarde, mais ou menos. Doutor Vidal, estamos aqui com o seu Antônio, ele tem 28 anos, veio para consulta aqui por causa de uma urina vermelha, né? Ele relatou que está com uma hematura macroscópica já há mais ou menos 2 semanas, de coloração vermelha vivo e não apresentou nenhum coágulo. Ele também está com a dor no flanco direito, que irradia para o dorso, contínua, de intensidade moderada. Além disso, ele relatou uma perda ponderal, não soube dizer exatamente quanto, né? Mas refere também uma fadiga, uma febre vespertina baixa, algumas náuseas, sintomas bem inespecíficos. Investigaram litíase, infecção do trato urinário. Sim, a gente fez algumas perguntas buscando isso, né? Mas ele relatou um pouco de lisúria, coaciúria, mas negou histórias de trauma, negou litíase, infecções recentes. E uma coisa que chamou a atenção da gente foi que ele falou que na família dele tem pessoas com traços falciformes, mas ele não sabe dizer se ele possui. Isso chamou a nossa atenção. Exame físico sem alterações. Ele trouxe também aqui alguns exames. Ele trouxe um AS, que foi quando a gente evidenciou a hematúria, só que fez a gente afastar a infecção porque não deu glucócito, não deu bactéria, assim como a urocultura que deu negativo também. Tá certo. Então, tá com cara de uma hematúria mais extraglomerular, né? A gente pensaria em causas mais baixas, do trato urinário baixo. Ele não tem uma epidemiologia tão positiva para câncer de bexiga, ou ele tem alguma coisa, tem algum fator de risco? Ele relatou um histórico de trabalho numa fábrica de tinta. Tá, mas mesmo assim, paciente jovem, né? Vamos fazer o seguinte, o EAS a gente já tem uma microscopia, vamos pedir uma função renal para ele, vamos fazer um hemograma também para avaliar se ele tem algum tipo de anemia. Vamos pedir uma eletroforese de hemoglobina para avaliar o traço falciforme dele. E o caso dele está meio duvidoso, vamos pedir uma UTC e uma cistoscopia, tá certo? Para a gente já afastar as duas causas. Ok. Boa tarde, doutor Ian. Boa tarde. Eu queria conversar com o senhor sobre aquele caso daquele paciente, doutor senhor Antônio, na verdade. Sim, seu Antônio. Com aquele de hematúria. Sim. A gente queria saber se a gente perguntou tudo direitinho, se a gente investigou bem a hematúria. Foi um caso que chamou nossa atenção por ser um pouco diferente. É um paciente jovem com sintomas que a gente observou naquele dia. O que você acha daquele caso? Ele tem uma hematura macroscópica, não é isso? Exatamente. Pronto, e vocês fizeram bem, vocês definiram se era glomerular, se não era glomerular, viram que ele não tinha presença de dismorfismo eritrocitário, né? Não tinha proteinúria, se afastava algumas causas glomerulares. E confirmaram que era hematura mesmo, né, primeiramente. Então, beleza, eu acho que o caso foi muito bem conduzido. Inclusive... Chegaram os exames dele? Chegaram os exames dele aqui. Nos exames dele, cara, lembra que a gente pediu uma UTC, a UTC revelou uma massa renal de 5,2 centímetros na região medular direita, uma lesão infiltrativa. A eletroforese de hemoglobina dele deu positiva para causa falciforme mesmo. Entendi. E aí, provavelmente, pediram uma biópsia para ele também, que veio com IN1 negativo, que também afasta glomérulo, e PAX8 positivo. Isso aqui é bem específico para carcinoma medular renal, que vai causar essa hematúria macroscópica em pacientes com traço falciforme. É uma condição bem rara mesmo, mas infelizmente é isso aí. Ele vai ter que dar o segmento agora, vai fazer quimioterapia e provavelmente uma nefrectomia radical também. O prognóstico é bom, doutor? O prognóstico é bem reservado, mas assim, descobriu cedo, precoce, então pode ser que resolva assim. Certo. Não tinha sido minha primeira hipótese quando eu vi a hematura, doutor. Não, claro, com certeza. A hematura a gente vai ter que investigar todas aquelas causas mais comuns, como vocês bem fizeram, litíase, infecção do trato urinário, descartar causas glomerulares, então já descarta síndrome de Alport, nefrite por IgA, membrana basal. Perfeita a condição de vocês. Então, parabéns.